Acha que os portugueses querem um novo 25 de Abril? Acho que sim, em sentido metafórico e figurado. Suponho que hoje seria muito perigoso os militares voltarem à rua. E é preciso ver que a história repete-se muitas vezes, mas não exatamente como das vezes anteriores, não é? Aliás, o Marx dizia que, corrigindo o Hegel, ou acrescentando ao que dizia o Hegel, que a história repete-se, e o Marx acrescentou umas vezes como tragédia e depois como comédia. Mas eu acho que também se repete muitas vezes como tragédia. E eu acho que isto que está a acontecer em Portugal e na Europa é uma tragédia. É uma tragédia que tem a ver com um futuro terrivelmente incerto e até improvável para muita gente, sobretudo jovens. Quando Pedro Passos Coelho diz esta semana que o pior já passou, acredita? Vê essa luz ao fundo do túnel? Bem, eu não acredito em nada do que diz o Pedro Passos Coelho, sobretudo desde que... Aliás, é extraordinário como é que, numa situação destas, com o nível de desemprego, com as derrapagens orçamentais, com tudo o que de mal se possa imaginar para a nossa vida coletiva, como é que é possível um homem, um político responsável dizer o que ele disse? Como é que é possível? O desemprego ainda vai subir. A derrapagem orçamental confirma-se. Aliás, o Governo já reviu por várias vezes as previsões económicas, que têm vindo a agravar-se. Mas acha que é a realidade que se altera ou é não, o Governo que está errado nas previsões? Não, o Governo acha que a realidade é que está a enganar-se, mas enfim, isso digamos, uma graçola, uma chalaça minha. Não, o que eu acho extraordinário, evidentemente que as previsões são falíveis, mas o que esta gente nos diz é que há uma receita infalível para sair da crise. E nós sabemos que ela não é infalível e que não é a única. A senhora Thatcher inventou uma coisa, com uma frase, sintetizou uma coisa que deu, aliás, origem ao acrónimo, TINA. TINA, T-I-N-A, era o acrónimo de uma frase célebre que ela disse: There is no alternative. Não há alternativa. Que é o que nos repetem os neoliberais desde há 30 anos a esta parte. Nunca há alternativa. Nem para as asneiras que eles fazem. E é extraordinário que tenham sido eles que deram origem a esta crise e sejam eles que nos estejam a ensinar como é que se deve sair da crise, mas fazendo exatamente o contrário. Nós não saímos da crise, enterramos-nos cada vez mais nela. O senhor chegou a defender numa entrevista que deu em março que o PS deveria romper o acordo com a Troika. Com certeza. Disse e repito, acho que não é uma ruptura irresponsável, é uma ruptura preparada, dizendo assim: nós não aceitamos mais o memorando, vamos negociar a dívida. Há uma parte da dívida que é ilegítima porque é por agiotagem. Os juros são brutais, nós não temos capacidade para cumprir o serviço da dívida, que é o pagamento dos juros, e, portanto, temos que negociar, porque isto é uma sociedade de seres humanos, não é um laboratório de economia. Acha que esta 7ª avaliação que está a decorrer era uma boa oportunidade para fazer um novo memorando? Renegociar um novo memorando? Eu acho que não. Enfim, eu sou contra o memorando. Acho que o Governo tem que assumir compromissos. Qualquer que ele seja, tem que assumir compromissos. E que tem que pagar as dívidas que contrai. Mas não nesta proporção, nem pensar. E tem que, evidentemente, corrigir políticas e tem que ter cuidado com aquilo que faz. Agora, o que não pode é fazer com que sejam os mais pobres ou os remediados, ou os que menos têm, que vão pagar
pelos erros cometidos pelos que mais têm. Não faz qualquer sentido. O governo português tem defendido até agora a postura do bom aluno. Acha que deve mudar essa postura? Bem, eu acho que essa história do bom aluno é de uma estupidez inominável. Eu acho que Portugal, normalmente nós discutimos a política económica e a política social e a política financeira, mas nunca vamos a uma questão que eu acho que é crucial, que é a política externa. Portugal tinha duas opções: ou se sujeitava e prestava vassalagem aos poderosos, nomeadamente à Alemanha, ou, sem desrespeitar evidentemente os poderosos, tentava aliar-se e fazer força conjunta com os países que estão nas mesmas circunstâncias que nós, mais graves ou menos graves, como, por exemplo, não apenas a Grécia, mas também a Espanha, mas também a Itália, o Chipre. Irlanda. Exatamente. Mas Portugal, não. Resolveu tratar esses países como se tivessem lepra. Não rejeitou qualquer identificação. Portanto, usando as suas palavras, Portugal está a prestar vassalagem. Está, de certeza absoluta. Portugal está, e o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças estão a prestar vassalagem à senhora Angela Merkel e ao senhor Wolfgang Schäuble, que é o Ministro das Finanças. Vê alguma alternativa a este governo? O PS de António José Seguro é uma alternativa a este governo? Bem, eu prefiro que seja o PS, evidentemente, a ganhar as próximas eleições. Mas, para mim, há uma questão crucial. A esquerda, desta vez, não pode falhar. E não pode deixar-se encantar pelas sereias de um novo blairismo. Porque o blairismo foi a corrupção da esquerda europeia, da esquerda social-democrata, socialista e trabalhista. Porque, no fundo, foi a aceitação das teorias neoliberais com uma pitada de preocupação social. E viu-se no que deu. Hoje, até agora, essa esquerda de governo europeia tem apenas dito ou apresentado como alternativa o gerir melhor do que a direita as mesmas políticas. Portanto, o PS está demasiado colado à direita? Não, e está demasiado colado ao memorando, que ele próprio, PS, já reconheceu que foi alterado de tal maneira e já foi de tal modo desfigurado que já não é sequer o memorando que foi negociado inicialmente por um governo moribundo, que era o governo do Sócrates. Porque o Sócrates foi obrigado... Eu fui sempre muito crítico do Sócrates, aliás, a quem assistia aos Frente a Frente da SIC Notícias sabia que eu o criticava com muita dureza. E comecei a abrandar essas críticas quando percebi que a direita resolveu utilizar uma linguagem despoderada e violentíssima e fazer campanhas brutais contra ele. No fundo, o que a direita queria, não queria mais nem PEC 1, nem PEC 2, nem PEC 3, nem PEC 4. O que a direita queria era impor a entrada da Troika em Portugal para, com base no memorando, pôr em prática a agenda neoliberal. E, nessa matéria, eu digo que estes senhores são coerentes com aquilo que pensavam, mas não com o que disseram na campanha eleitoral. Porque ainda ontem, por acaso, eu fui buscar uma série de frases que foram ditas pelo Passos Coelho na campanha eleitoral, que são exatamente, eram para aí 6 ou 7, e publiquei-as até no único sítio onde agora eu tenho liberdade para que é no Facebook. Eu entrei recentemente no Facebook, no dia 5 de janeiro passado, nunca mais me esqueço, já tenho para aí cerca de 1.800 ou 1.900 amigos virtuais, o que também é uma coisa, enfim, mas não vamos perder tempo a discutir isso. Voltando aqui então um pouco Diga. à política, acha que este governo está a ficar de alguma forma isolado, com as manifestações e a contestação nas ruas? O PS a dizer que não contem com ele para o corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. Os parceiros sociais a ameaçarem romper com o acordo se o governo prosseguir com a redução das indenizações por despedimento. Este governo tem condições para chegar até ao final do mandato? Se o Dr. Paulo Portas quiser, infelizmente tem, e se o professor Cavaco Silva, o Presidente da República, quiser, evidentemente que tem. É preciso, para que este governo se aguente,
é preciso que se conjuguem duas vontades. Pela negativa, o Presidente da República não fazendo nada, como não tem feito, e não dizendo praticamente nada. O que é que deveria fazer? Bem, o Presidente da República, já temos antecedentes, pode inclusivamente... Não sei se lembra... Dissolver a Assembleia. Pois pode. Não, dissolver o Governo não pode. Dissolver a Assembleia. Dissolver a Assembleia. Pode ou deve, no seu entender? Na minha opinião, no meu entender, já o devia ter feito. Já o devia ter feito. E, portanto, por um lado, a inação do Presidente da República. Agora com uma ida antecipada para eleições? Eu acho que as democracias não podem temer o exercício da democracia, porque senão estamos tramados. Esta história que não se pode ir a votos, senão o país não aguenta. O país aguenta todas as eleições possíveis e imaginárias. Podem os resultados não ser o que os economistas de laboratório desejam, mas a vontade popular tem que se manifestar de alguma maneira. Eu não sou dos que diz... Bem, isso eu não sei. O que ele deve fazer, eu não sei. O que ele ameaçou fazer, sei. E percebi que eram só ameaças. Era no estilo, agarrem-me, senão eu bato-lhe. Que é o tipo que diz que vai bater, mas no fundo não quer bater, porque tem medo de levar. E portanto, volta-se para trás e diz, agarra-me, senão eu bato-lhe. Não é? E o Paulo Portas é hoje, a seguir ao Passos Coelho, é o principal responsável pela situação do país, porque ele então está exatamente a balizar todas as políticas que ele condenou no Sócrates.